Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje eu gostaria de fazer um comentário acerca de Boaz. Nós vemos que a Bíblia fala pouco sobre Boaz. Fala mais no livro de Ruth. Nós vamos ler Mateus e Lucas, eles são descendência direta de Jesus, através de Davi. Mas eu queria falar algumas curiosidades acerca de Boaz, que às vezes a Bíblia ela não fala tudo sobre alguns assuntos, Mas eu queria trazer aqui algumas coisas. Boaz, meus irmãos, como nós vemos no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso de geração de Limeleque, e era o seu nome Boaz. Ele era da geração do marido de Noemi, Boaz. Boaz, como nós vemos em alguns estudos que eu estava até pesquisando algumas coisas, irmãos, era um fazendeiro. É nítido, nós vemos no livro de Ruth que ele era um fazendeiro. E morava em Belém, no século 12 a.C. Era um judeu fiel e, portanto, obediente às leis que governavam a colheita. Então, meus irmãos, ele é um homem fiel e que ele praticava as leis. Uma das leis que tinha naquela época é como nós vemos, Noemi, Ruth, quando ela vai peregrinar lá nas terras de Boaz, enquanto o fruto estava na árvore, ainda era do fazendeiro. Mas quando ele caía, aquela pessoa mais forte, aquelas pessoas pobres e menos afortunadas, elas poderiam fazer uso, poderiam consumir esses frutos. Então nós vemos aqui Boaz, ele colocava essa lei à risca. Então, se ele passasse alguma fileira da plantação, poderia passar só uma vez, a lei exigia que passasse só uma vez. Então ele colocava as leis, ele praticava as leis, assim, vamos dizer assim, à risca. E ele que disse para Ruth, para poder ficar naquelas terras, porque também até, vamos dizer assim, para não ter nenhum abuso, vamos dizer assim, um abuso sexual na vida de Ruth. Provavelmente uma moça jovem, bonita, mas Boaz, ele diz para Ruth, para ela poder ficar nas terras dele. Outra curiosidade também, irmãos, é que Boaz, ele era filho de Raabe, aquela meretriz, uma prostituta, na cidade de Jericó. Quando os muros de Jericó, a muralha de Jericó caiu, os judeus, os israelitas, os hebreus invadiram Jericó, derrubaram as muralhas, invadiram Jericó. Mas antes de eles invadirem, os espias fizeram uma aliança com Raabe. Então Boaz era filho da prostituta Raabe. E outra coisa também é que uma das colunas do templo de Salomão se chama Boaz. Então nós percebemos aqui, meus irmãos, que quando o homem, ele serve a Deus, que quando o homem ele se coloca praticar mesmo as leis, como ele praticava a risca, e depois nós vamos lá na frente que ele pratica também a outra lei, de ser um parente, aquele que resgataria acerca das posses de Noemi, e automaticamente Ruth se casa com ele, mas ele que é o resgatador. Nós vemos que ele se coloca à frente para poder resgatar, para poder adquiri-la, para poder tê-la como esposa, provavelmente se afeiçoou da forma sentimental. Então nós vemos que se ele não tivesse esse cuidado, porque quando nós vemos Boaz, ele falando para Ruth, ele não sabia quem era Ruth. Ele não sabia, provavelmente ouviu rumores, mas ele não sabia. Mas ele faz, antes disso Deus, ele vê um coração disposto à obediência, um coração disposto que obedece à palavra de Deus, que obedece às leis. Então Deus coloca isso a risco. E nós vemos que Boaz, o nome dele é registrado na história. O nome de Boaz é registrado na história. Boaz, que é, meus irmãos, da linhagem que vem o nosso Messias. Então nós vemos que Boaz não fica esquecido. Quando nós praticamos a palavra, somos obedientes à palavra, Deus coloca o nosso nome na história. Deus coloca o nosso nome como exemplo para que todos vejam. Porque quando nós vemos o livro de Ruth, se fala muito de Ruth, da sua peregrinação, da sua devoção a Noemi, da
sua fidelidade, mas a gente vê Boaz também sendo fiel a Deus, sendo fiéis às leis e sendo fiéis aos princípios judaicos. Um homem fazendeiro, não tinha problema nenhum, provavelmente tinha muitas mulheres que ele poderia adquirir, mas ele, né, por Espírito Santo, claro, intervenção de Deus, ele vê Ruth e ele, por obediência a Deus, ele toma Ruth como esposa e resgata todas as terras de Noemi, e nós vemos que no final é uma bênção, louvado seja o nome do Senhor, e Deus abençoa. Então, meus irmãos, quando nós vemos a questão de obediência, a questão de fidelidade com a palavra de Deus, aqui é um homem que seguia as leis à risca. Era um homem que seguia as leis judaicas, as leis dos israelitas à risca. Então, meus irmãos, às vezes nós temos que praticar a palavra de Deus, que Deus tem bênção para nossas vidas, Deus sabe todas as coisas. Então aqui foram algumas curiosidades sobre Boaz. Repetindo, Boaz, que era filho de Raabe, Boaz era um fazendeiro, Boaz era um homem fiel às leis dos seus dias, às leis do Antigo Testamento, e por isso Deus registra o seu nome na história. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.